Gestão do tempo. Qual é a melhor ferramenta, qual que é a melhor técnica que você pode utilizar junto com a sua equipe para se fazer uma melhor gestão do tempo que efetivamente traga ali benefícios ao bem-estar do colaborador? Será que o foco está no comportamento de cada colaborador, ali fazer um manual no qual possa modelar esse comportamento para que ele consiga ser mais efetivo, mais eficaz com as suas atividades? Ou existe mecanismos melhores e que efetivamente pode contribuir para a qualidade do ambiente, para um ambiente focado ali no bem-estar de cada participante, de cada membro da sua equipe? Bom, hoje eu vou falar sobre esse tema. Quero fazer um bate-papo bem rapidinho aqui para tentar trazer para vocês algumas reflexões que eu acho que vale a pena pensar sobre esse tema, sobre esse assunto. Afinal, o tempo hoje é uma coisa que está complicada. A gente está num momento de tanta correria, de tanto imediatismo, que talvez o tempo seja aquilo que está se tornando cada vez mais raro. Então, por isso, eu trouxe esse bate-papo aqui com vocês e espero que vocês gostem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem meu amigo Eduardo Campos me ligou e ficamos ali alguns bons minutos, quase uma hora batendo um papo, justamente sobre a questão da gestão do tempo dentro das organizações, dentro das empresas. E eu quero trazer aqui para vocês um bate-papo para a gente refletir um pouco sobre qual que é a melhor técnica, ou se existe efetivamente uma técnica que pode auxiliar a fazer essa gestão de uma maneira mais eficaz, que efetivamente traga ganhos para a empresa, para a qualidade de vida do colaborador e efetivamente também para a produtividade, para o resultado final das atividades da nossa equipe e de cada membro ali que faz parte da empresa. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero sempre aqui agradecer a todos que me mandam e-mails, ou por exemplo o Eduardo ontem que me ligou, a gente acabou fazia um tempo que eu não falava com ele, ficamos aí quase uma hora conversando com várias reflexões sobre esse tema, que me fez até relembrar e reler alguns trechos de um livro que trata efetivamente sobre esse assunto, que eu vou deixar aqui para vocês. E no mais, eu quero aproveitar aqui e lembrar sempre que esse é um canal que trata aqui, que eu sempre falo, sempre busco trazer para vocês uma proposta sobre comportamento humano, sobre a gestão comportamental, sobre o desenvolvimento comportamental, com a ideia fundamental de auxiliar a gente a refletir um pouco mais sobre a vida, aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, seja pessoal ou profissional. Então eu quero sempre lembrar vocês que vocês são parte muito importante para mim aqui, e essa colaboração de me mandar e-mail, de me mandar algumas mensagens, ou de trocar algumas ideias, seja a favor ou compreendendo aquilo que eu quero dizer, ou às vezes até contradizendo o que eu estou dizendo, mas sempre com uma ideia de refletir, de co-criar, de buscar aprimorar o conhecimento, é sempre muito válido, sempre me faz tentar ali explorar mais pesquisas, explorar mais conhecimentos, justamente para a gente prosperar e sempre estar aqui trazendo coisas que efetivamente possam fazer diferença para vocês. Então eu quero sempre agradecer vocês pela participação, de assistir, de estar presente. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu comentário, não deixe de compartilhar esse vídeo, e sempre que tiver um tema que vocês queiram que eu traga aqui para vocês, que a gente possa conversar, por favor, me mande. Meu blog é marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, e eu estou semanalmente, a semana eu publiquei 2 artigos muito legais sobre comportamento humano. Então, se você quer receber esses artigos escritos, ou participa lá da minha rede no LinkedIn, que é Marcelo de Souza Oficial, ou me manda um e-mail que é contato@marcelodesouza.com.br, Marcelo de Souza com 2 L's, que eu escrevo vocês numa lista que eu tenho junto a essas pessoas que me acompanham, e eu semanalmente tenho aí publicado alguns artigos muito interessantes, muito mais aprofundados sobre os temas que eu trato aqui, e outros temas, enfim, que eu busco, que está aí em evidência, ou que efetivamente se faz a ser importante para essa reflexão, seja a nível pessoal como a nível profissional. Sempre lembrando que o embasamento do que eu faço é sempre
dentro da ciência, principalmente da psicologia comportamental, psicologia social e da neurociência. Então, o fundamento de tudo que eu trabalho aqui tem por trás uma pesquisa, tem por trás buscar autores reconhecidos, autores que vale a pena a gente trazer aqui como referência, justamente para agregar conhecimento. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, a ideia aqui, ontem o Eduardo ele me ligou justamente que ele está passando por algumas dificuldades com relação ao tempo. Ele trabalha numa empresa de desenvolvimento de software, ele faz ali, ele é diretor e responsável ali por vários silos ali dentro da empresa. E existe uma dificuldade muito grande pela pressão, pela demanda, pela quantidade de serviços e pelo nível até dos seus clientes. Ele tem um problema muito sério de fazer esse gerenciamento de tempo. E a gente fez ali um bate-papo muito bacana e eu quero trazer aqui justamente algumas reflexões que eu tirei ali dessa conversa, que, aliás, que nós tiramos dessa conversa. E eu vou basear um pouco esse bate-papo num livro que chama... Oh, Deus meu... Dormindo Sem o Celular. É de um autor que chama Leslie Perlow, acho que é esse, Leslie Perlow, que escreveu esse livro e ela traz alguns cases muito legal sobre trabalhar, fazer a gestão de tempo e a forma dela olhar como a gente deve atribuir isso dentro das empresas é muito diferente do comum, daquilo que meio autoajuda tenta trazer. Por quê? Porque normalmente quando a gente vai querer ler algo sobre gerenciamento de tempo, sempre o foco está no comportamento da pessoa, em tentar ressignificar ou reeducar a estruturação comportamental de uma pessoa, seja ali fazendo uma lista das atividades, seja minimizar o uso de redes sociais durante o trabalho, ou seja, tentar mudar alguns hábitos da pessoa para que ele possa minimizar o máximo, perder o tempo com as coisas e ser ali mais produtivo, ser uma pessoa mais eficiente dentro das atividades que ele vai exercer. Bom, eu sou meio conflituoso com essa proposta, porque eu acho que o foco dentro de uma empresa jamais deve ser o comportamento da pessoa, e sim uma visão colaborativa, uma visão que se trabalhe em equipe. É por isso que eu chamei esse vídeo de Gerencie o Tempo Coletivo da sua equipe. E isso vem de alguns estudos do comportamento humano, principalmente dentro da psicologia social, onde demonstra que atividades que são estruturadas a nível de equipe, de uma maneira ética e coletiva, ela tende a alcançar resultados muito mais concisos, muito mais sólidos, resultados que efetivamente vai fazer a diferença, porque as próprias pessoas que participam de uma decisão coletiva, elas meio que se autogerenciam e gerenciam um ao outro, o que torna a responsabilidade das pessoas algo que é primordial para o bom andamento, para que o processo funcione a nível coletivo. Então eu sempre sou meio crítico com essa ideia que o foco deve ser no colaborador. E foi exatamente isso que eu e Eduardo onde discutimos muito, e ele efetivamente trouxe essa percepção dentro de algumas atividades que ele está começando a tentar colocar isso, a tentar implantar isso na empresa. E eu lembrei aqui sobre uma passagem desse livro, que é Sleeping with Your Smartphone, dormindo sem o celular. Enfim, eu acho que é isso. Que ela traz uma empresa que chama Boston Group, Boston Consulting Group. E essa empresa, ela fez um trabalho muito bacana sobre de como gerenciar as atividades do tempo com os seus colaboradores. Essa empresa partiu de uma ideia muito bacana. Eles perceberam que o nível de estresse das pessoas que estavam à frente ali das atividades era muito alto e se perdia muito tempo com reuniões, com encontros ali de gestores, de decisões, e para tentar aliviar isso, essa empresa resolveu dar um dia por semana de folga. E essa folga tinha que ser programada, tinha que ser a decisão da folga, de quem teria direito à folga, ou de como seria, quais dias seriam que as pessoas tomariam folga, isso seria decidido a nível de equipe. E isso deu tão certo na empresa que eles começaram com 4 equipes,
e hoje eles estenderam isso praticamente para toda a empresa, ou seja, eles criaram cada área, cada departamento, cada gestão resolveu adotar esse modelo, ou seja, as pessoas sentavam, as equipes sentavam e ali decidia como seria, quem seria, qual dia seria ideal para aquela pessoa ter como folga. E isso funcionou muito para essa empresa. Uma outra maneira que eu vi, uma outra maneira, desculpa, uma outra abordagem também que eu achei muito bacana que teve esse livro é de uma empresa também que trabalha, na verdade a conversa com o Eduardo começou com essa empresa, é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de software e eles têm várias equipes espalhadas no mundo e o que chamou atenção é que a Leslie, quando ela foi pesquisar essa empresa, ela percebeu que essa empresa não tinha um padrão de processos. Apesar de cada equipe cada país desse entregar fundamentalmente a mesma coisa, porque eles desenvolviam softwares dentro de uma linhagem para aplicativos de smartphone, cada regional dessa, cada filial dessa tinha ali um padrão, um modelo padrão lá de processos. Ou seja, não existia um processo engessado para todos, que todos deveriam seguir aqueles processos. E é muito interessante porque quando ela foi analisar como que eles chegaram àqueles processos, ela percebeu que aqueles processos que as filiais adotaram como modelo para fazer ali a gestão e fazer ali enfim, o trabalho, a maneira de exercer as atividades, foram constituídos pela maturidade da equipe de autogerenciamento, ou seja, essas equipes tinha ali como princípio uma ideia de fazer autogerenciamento e elas foram amadurecendo. Então, algumas seguiam o modelo tradicional de gerenciamento de projetos, outra seguia o modelo circular, que é o modelo circular de estrela, que é onde tem ali um gestor, ele faz as demandas e ele faz o gerenciamento das atividades. Outro era o modelo Agile, ou seja, Agile, eu sempre troco esse nome, enfim, cada uma tinha o seu modelo, e no fim, uma tinha uma vantagem que conseguia controlar melhor o tempo, e com isso o resultado, eles sempre estavam adiantados com os resultados, outra qualidade de vida, o nível de felicidade da equipe era maior, ou seja, cada um tinha ali um ganho no qual fazia sentido para eles. Então, a equipe do Brasil trabalhava de uma forma, a equipe em Portugal de outra forma, a equipe na China de outra forma, a equipe na Índia de outra forma. E eu achei muito legal esse modelo, porque ela explora bem o quanto dar à equipe a liberdade de ela desenvolver os processos, dela desenvolver o seu modelo, também ajuda muito na gestão do tempo. E sempre voltando aqui, né, que a ideia é justamente, que é a parte que eu defendo, é que essa gestão do tempo deve ficar para a equipe, deve ficar para os membros da equipe fazer essa escolha, essa gerência. Então, por exemplo, tem uma outra empresa que ela também traz um livro que demonstra na verdade, olha, eu pulei aqui, eu marquei aqui. Na verdade, ela mostra um modelo também de uma equipe, de uma empresa de consultoria na área de contabilidade, que também tinha um problema muito sério da questão de gerenciamento do tempo. E o que essa empresa fez? Ela, para tentar minimizar o estresse das pessoas e fazer com que essas pessoas tivessem ali, conseguissem fazer melhor o controle, ela como consultora, ela foi tentar entender o que estava acontecendo e por que as pessoas estavam fazendo muitas horas extras, estavam trabalhando muito fora, ou seja, da onde estava esse descontrole sobre o tempo das atividades da pessoa. E eu achei muito bacana a análise que ela fez, porque começou ouvindo os colaboradores, ouvindo os funcionários. E os funcionários, todos foram quase unânimes ali a dizer, falou, a gente perde muito tempo com reunião, muito tempo com decisões, muito tempo de ficar falando, tentando encontrar ali soluções e conversas, e isso toma muito tempo. Então a gente gostaria que não tivesse que diminuísse essa quantidade de tempo. Então ela, como consultora, ela sugeriu à empresa
a criar algum movimento que a pessoa pudesse ter um dia de liberdade para trabalhar. E foi o que essa empresa fez. Essa empresa ela adotou um modelo de gerenciamento que chama Dia de Melhoria Produtiva, DMP, que é o quê? Uma vez por semana, por exemplo, uma quinta-feira, todas as pessoas que trabalham na empresa teriam que se desligar, desligar mesmo da comunicação com as outras pessoas. Ou seja, uma vez por semana as pessoas não se comunicavam com as outras pessoas, as pessoas não faziam conferências, as pessoas não falavam no telefone, as pessoas não acessavam as redes de contato, e sim trabalharia em casa, livre de ter que ficar conversando com as outras pessoas, de ter que ter ali interrupções sobre as atividades. E isso também funcionou muito para essa empresa, tanto funcionou que o resultado, depois de meses adotando esse modelo, foi o quê? As próprias pessoas perceberam que as reuniões que eles faziam quase sempre eram inúteis, não tinha proveito nenhum e se perdia muito tempo com aquilo. Então isso diminuiu significativamente o número de atividades que se faziam ali para ficar discutindo as coisas. Então, um próprio modelo que as equipes encontraram para fazer, essa estruturação de atividades, de demanda, de responsabilidades, passou a ser muito mais funcional, uma coisa muito mais dinâmica, uma coisa muito mais diretiva, muito mais focada. E isso melhorou muito a performance dos colaboradores, como também diminuiu ou praticamente deixou de existir atividades extras, deixou de existir aquilo que tomava tempo de levar trabalho para casa, de trabalhar final de semana, enfim, isso acabou. Ou seja, perceba que foi uma pequena mudança onde as próprias pessoas, a própria equipe foi efetivamente trabalhando e reconhecendo, amadurecendo o modelo de trabalhar ou de gerenciar esse tempo. Então eu achei isso também muito bacana. O outro modelo que ela traz lá é de uma empresa, que é uma empresa varejista, que ele chama de controle de nossas vidas. E essa empresa, ela também buscou dentro buscou ouvir os colaboradores, e os próprios colaboradores definiram que a cada 2 semanas o colaborador podia ter uma tarde livre. Ou seja, isso é o direito de todos os colaboradores. Então, de 2 em 2 semanas, os colaboradores podiam ter uma tarde livre. E isso em toda a empresa. Isso 100% da empresa. Só que quem definia quem iria sair, qual dia da tarde, quem eram as pessoas que poderiam deixar aquele dia, eram as próprias equipes que faziam essas definições. Eles mesmos gerenciavam esse controle de quem poderia e qual dia poderia ter de uma tarde livre. E isso também melhorou muito a gerência do tempo, porque eles passaram a ser muito mais focados, muito mais direcionados a buscar soluções e a responder a atender as responsabilidades deles de uma maneira muito mais eficiente. Ou seja, esse livro e tantos estudos que eu venho acompanhando, que eu tive a oportunidade de ler, que efetivamente de empresas que conseguiram criar modelos que trouxessem essa gestão do tempo, esse gerenciamento do tempo de maneira que efetivamente traga o resultado, e que esse resultado reflete não só na produtividade, mas também na qualidade de vida de seus colaboradores, está sempre relacionado a trabalhar isso a nível de equipe, a trabalhar isso não a nível de indivíduo, não querer mudar o comportamento da pessoa, e sim ver qual é a necessidade da equipe, qual é a necessidade, quais as possibilidades ou quais os modelos que as pessoas que participam, que são pertencentes àquela equipe, são pertencentes àquele grupo, qual é o modelo que eles entendem ser melhores, qual é o modelo que efetivamente eles possam, de uma maneira, eleger de uma maneira ética, ou seja, onde os colaboradores chegam ao entendimento que é o melhor modo de se trabalhar. E dentro disso, dentro dessa participação, dessa maneira de analisar e ver uma participação a nível coletivo, é onde se constrói efetivamente aquilo que possa trazer um resultado significativo e que gere movimento no comportamento das pessoas. Mas esse movimento, essa alteração, essa quebra de paradigma das pessoas ali, acontece de uma maneira muito natural, uma maneira muito
muito uma maneira no qual é como se contaminasse ali, né? As pessoas percebem que elas têm a capacidade de fazer a gestão, que elas são reconhecidas porque tem as pessoas, a gestão, gerência, a liderança, os altos executivos entendem que elas são pessoas responsáveis e dão a liberdade para que elas façam a escolha. E esse sentimento para o colaborador ele é muito importante, isso engrandece, isso traz uma sensação, uma sensação de pertencimento, uma sensação de apreço, uma sensação que você está sendo reconhecido e que você é respeitado. E essa condição que você leva o colaborador a sentir isso, a sentir esses valores que são tão importantes dentro de uma empresa, é o que faz com que essa dinâmica funcione e que efetivamente essas pessoas se preocupem. Eles vão fazer uma melhor gestão do tempo e também vão se preocupar em atender melhor a empresa, porque a empresa está reconhecendo valores importantes que pertence a eles. Então é algo que efetivamente traz para a empresa uma política de ganha-ganha, ou seja, a empresa ganha porque o colaborador está ali se dedicando e está atendendo as necessidades, e do outro lado o colaborador também ganha porque ele está sendo reconhecido e ele está percebendo que ele está sendo ouvido pela empresa. Então é algo que efetivamente funciona, que traz resultado. Por isso eu volto aqui a reforçar: não tente mudar o comportamento das pessoas, foque no coletivo, traga essa questão para a equipe, traga essa questão para o seu time, para os colaboradores, para que eles possam implementar o modelo mais produtivo que eles entendem, o processo que eles acham que funciona melhor. E se você fizer isso, tiver uma pessoa à frente que consiga liderar essa transformação e fazer essa mudança interna, onde as pessoas começam a perceber os seus valores, eu tenho certeza que você vai conseguir resultados muito maiores do que tentar engessar, criar ali mecanismos, impostos, imperativos sobre como as pessoas devem trabalhar e como as pessoas devem gerenciar seu tempo. Eu tenho certeza que o resultado vai ser muito, muito melhor. E não falta, se você pesquisar cases ou artigos, principalmente artigos de mestrado e de doutorado que trabalha dentro da psicologia comportamental e social, que trabalha esse tema, você vai perceber que tudo aquilo que nas empresas que é decidido a nível ético, ou seja, coletivo, tende sempre a encontrar resultados muito, muito melhores do que aqueles que são impostos. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês a refletir. Eduardo, muito obrigado pelo bate-papo. Desculpa aqui os travamentos um pouco, eu não edito meus vídeos são sempre começo a fim, praticamente quase que ao vivo aqui, eu gravo sempre um pouquinho antes de eu colocar ele no ar. E desculpa, aqui faltou algumas lembranças aqui, mas é porque hoje afinal é sábado e eu estou um pouco cansado pela semana exaustiva que foi. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Não deixa aí de dar seu like, deixar seu comentário e compartilhar com os seus amigos, principalmente se você achou interessante esse bate-papo. Beleza? Beijo para vocês. Tchau, tchau.